Olá, amigos. Eu sou Maria Aparecida e esse é o canal Mediunidade Clínica. E sabe, você já sabe que a gente gosta de falar sobre sensibilidade do ser, sobre mediunidade e os temas que estão relacionados aí. Vamos começar? E nós temos falado de depressão e a gente tem falado, nós começamos agora a ver o caminho da cura, né? E no caminho da cura na nossa sequência, a gente tentou delimitar a questão. Qual é a questão? O que é que eu estou sentindo? Eu preciso ver o que eu estou sentindo, aceitar o que eu estou sentindo e ver o que eu posso fazer. Porque se eu não falar para o meu terapeuta, se eu não falar para o meu médico, se eu não souber explicar, se eu não souber delimitar o problema, aí já fica mais difícil, né? O outro tem que adivinhar. E com tudo que eu falo de sensibilidade, a minha sensibilidade não chega a tanto. Você está lá do outro lado do vídeo, então eu estou ensinando você como é que você olha para você. E quando você fica muito tristinho, muito depressivo, muito para baixo, você faz uma frequência. Essa frequência que você faz, frequência é ritmo, tá? Quantas vezes eu faço aquele ritmo, quantas vezes eu faço. Isso vai, se espalha ao meu redor, porque é uma energia. O que eu penso, o que eu sinto. Você lembra, né? Na minha consciência tem o que eu penso, o que eu sinto, tem uma energia. Essa energia se espalha e ao se espalhar é como um ímã, faz frequência com outro igual. E quando faz frequência, bate, encontra, tem uma ressonância. Eu emito daqui para lá e ele capta lá, depois ele emite lá e eu capto aqui. Então tem essa ressonância, esse andar de coisas iguais de um lado para o outro. E nós nunca estamos sozinhos, não somos uma ilha no universo, não é? Sempre nós estamos numa frequência onde todo mundo tem aquilo. Imagina que você está aqui, você está encarnado, você vive Pega o exemplo da lâmpada para ficar mais fácil de entender. Você tem uma lâmpada para uma voltagem 110. É você, com as suas frequências, com seus sentimentos, com os seus pensamentos. É você com você. Aí chega alguém e se acopla aqui. São 110 mais 110, fica 220. O que você faz o que acontece quando você liga um aparelho 110 numa tomada 220? Quando você tem uma sobrecarga. É mais ou menos isso quando a gente está falando de uma depressão que tem um componente mediúnico, que é a minha própria depressão mais a depressão do outro. Agora, se eu conseguir beneficiar a minha, eu mudo a frequência. Quando eu mudo a frequência, o outro despenca. Então, eu preciso fazer a minha parte, não necessariamente pelo outro, mas porque se eu mudar a minha frequência, eu me livro de outras coisas que estejam ali no pacote, né? Você entendeu o que é frequência, você entendeu o que é ressonância, você sabia, você não faltou naquela aula lá atrás, né? Não cabulou a aula aquele dia na escola. Se você cabulou, precisa estudar um pouquinho mais, porque eu tenho um tempo muito diminuto para a gente falar 500 coisas. Então, você está lá na sua frequência e vamos tratar de melhorar essa frequência. Como que eu melhoro essa frequência? Quando eu trabalho a minha autoestima, quando eu confio um pouco mais em mim, quando eu me respeito, quando eu vou conhecer como eu funciono, né? Isso é uma coisa de autoconhecimento, de ver como é que a minha consciência funciona aqui dentro. Mas autoconhecimento, isso é bobagem, isso é coisa de livro de autoajuda, Aparecida, não gosto disso. Isso é pouco valorizado para uma sociedade que só vê coisas lá fora. A pessoa não sabe qual é o propósito de vida dela, ela nem sabe como é que a consciência dela funciona, se existe uma dinâmica para isso. Ela não tem noção de vida interior. Então, quando você diz para ela que você vai fazer um curso, que você vai olhar, ou que você vai fazer uma terapia, ela fala: nossa, você vai gastar dinheiro, você vai jogar dinheiro fora. Cada um valoriza o que quer. Eu amo estudar e não trocaria por nada tudo aquilo que eu já aprendi. Sabe,
dos tesouros que o ladrão não rouba e que a traça não destrói? É disso que eu estou falando. Mas eu estou falando para quem entende. Quem não entende, não entende, né? O que vamos fazer? Então, na maioria das vezes, o sujeito cuida só da aparência dele, porque é mais fácil. Eu vou cuidar disso aqui e a gente entende por aparência a autoestima, porque eu cortei o cabelo assim, porque eu fiz uma cor, né? Ai, fiquei com a autoestima lá em cima. Meu, se você depende disso, tá ruim, viu? Ah, não, Aparecida, eu fui na academia, agora eu tô assim, eu fiz harmonização facial, agora está assim. Você já viu como é que fica a harmonização facial depois de alguns anos, querida? Vou falar, viu? Eu não vou fazer, vou ficar com a minha carinha de 76 anos, aceito a minha carinha, acho linda, sabe? Aceitação daquilo que é. Aí inventa umas coisas, é fora, né? Fica fazendo uma comparação. Numa sociedade de comparação, a gente precisa ser igual ao modelo. O modelo, não sei quem cria lá e diz que põe aquele modelo lá e você tem que parecer com aquele modelo. A boca precisa ser um bocão. Gente, essa coisa de desenvolver um modelo, acompanhar o modelo lá de fora, quem acompanha, Deus abençoa, tem eternidade aí para aprender, mas eu estou falando com gente que está entendendo que tem uma vida interior, né? Então, veja, a pessoa vai pegar um modelo e ela vai copiar aquele modelo. E o processo de individuação, porque ela é um indivíduo é não divisível, né? Vai para o ralo o processo de individuação. Ó, você já viu? A sua cara é só a sua cara, a sua impressão digital é só sua, não tem outra. Não, mas a pessoa tem que fazer tudo aqueles carimbos do jeito que é, porque é assim que fica bom. É depois que faz. Então a pessoa, ela tá lá e ela começa a imaginar, e o que é pior, essa pessoa está se comparando. Lembra que a gente já conversou no momento anterior de autossabotagem? Essa comparação é um processo de autossabotagem. Eu vou me sabotar, eu vou me destruir aquilo que eu sou, aquilo que eu tenho e me reconstruir de uma outra forma, que não é a minha, que não é aquela que a natureza deu. Tenho nada contra quem faz, quem não faz. Eu estou mostrando que existe uma vida interna, que existe uma proposta de autoaceitação e que eu estou começando pelo físico, mas isso vai muito além do físico, tá? Se você não está entendendo nem o físico, o muito além esquece, desiste, não é para você, deixa, eu vou falar sozinha, mas não tem importância. Então, eu quero que você pense numa continha de menos. Por que pensar numa continha de menos? Porque é uma subtração. Lembra da aula de subtração? Você não faltou aquele dia, né? Você põe lá, o modelo vale 10. Eu sou 4, falta 6 para eu chegar naquele modelo. Então, para eu chegar naquele modelo, eu tenho que fazer cirurgia, operação, enxerto. Eu vou fazer tudo que der para eu chegar naquele modelo. Muito bem, você viu a continha aí na tela, né? Depois procura lá na tela para você ver. Aí, na sequência, você lembra da nomenclatura da continha de menos, da subtração? A parte de cima, 10 menos 4 igual a 6, a parte de cima, o 10, é o minuendo. O 4 é o subtraindo. E o 6... Você lembra como chama o 6? Chama resto ou diferença. Olha para a tela. Resto ou diferença. Quem se compara vira resto. Você se comparou com o modelo? Virou resto. Você não é o modelo. Virou resto. Porque você inventou um modelo para você se comparar a ele. Você pode virar resto
ou você pode ser a diferença. Eu posso ser resto ou posso ser diferença. Quando eu olho para o outro, eu falo assim, nossa, mas ela é tão maravilhosa, eu não sou igual a ela que é tão maravilhosa, eu sou o resto. Não, euzinha não, eu não sou o resto. Eu sou diferente daquela pessoa, ela é linda, ela tem aquele conhecimento, ela é o máximo. Lá do jeito dela, lá para a turma dela, para ela é um indivíduo, nós somos indivisíveis, né? Não tem aquela coisa do carimbo, não existe. Então, você gravou aí, né, que é uma autossabotagem isso, que quem se compara vira resto, né? Por isso, nós precisamos saber que as pessoas são incomparáveis, cada indivíduo é único. Você é incomparável. Ah, que legal! Você é incomparável. Não é para você se comparar a ninguém. Você é você. Você pode ir para academia, você pode modelar o corpo, o povo pode gostar, pode elogiar, mas você sabe que isso não é autoestima. É um aplauso lá que a pessoa fez, ai que bom, mas eu não dependo daquele aplauso para eu viver. Você compra um carrão, ai que legal, que bom, né? Ótimo. Ai, olha, viu o carrão que ela comprou? Viu o carrão é dela, ela vai com o carrão dela, ela vai, eu vou aonde eu preciso ir, eu vou com o meu e tudo certo, tudo em ordem, nós chegamos no mesmo lugar, ela com o carrão dela e o meu. Então, o carrão também não é o imprescindível. O povo elogiou o carrão, elogiou, mas isso não é autoestima. Você vai para Paris e tira aquela fotografia na frente da torre, imagina a torre Eiffel no fundo e você aqui na frente. Aí, depois que você fez isso, se o povo, você gosta do aplauso, o povo não curtiu a sua ida para Paris, como é que vai ser? Entende o que é autoestima? Autoestima é dentro. Você foi para Paris, que legal, aproveita, vai mesmo, é ótimo. Essa semana tem greve de lixeiro lá, você já viu como é que tá, né? Mas enfim, tudo certo. Aí você começa a entender que autoestima, auto quer dizer aqui, não é lá fora. Então, ir para Paris e tirar a fotografia é legal, mas então você já sabe que não é autoestima. A grana, a roupa cara, o carrão, a viagem, tudo isso é bom. Se você aproveita, tudo isso é muito legal, mas isso tudo é fora. Se você pintar a sua casa lá fora, ficar bem pintadinha, bem bonitinha, aqui dentro tem goteira, vaza, tá? Prestou? É disso que eu tô falando. Não é do que aparenta ser lá fora, mas é o que é aqui dentro. Isso não quer dizer que a gente não vá cuidar de tudo. A gente vai cuidar do de fora, mas a gente vai cuidar do de dentro também. E o que é cuidado de dentro? Cuidar das emoções, cuidar do pensamento. É imprescindível que a gente não se sabote, né? Porque senão a estima vai lá, né? Eu não gosto de mim, então eu não deixo eu ir para adiante. Às vezes, essa autossabotagem é tão profunda que eu vou contar uma coisa para você. Eu tenho um cliente que paga a consulta e não vai, não aparece no dia, não vem. E a gente tem um contrato, olha, se você não for e você não me avisar, você perde a consulta, porque você me impede de trabalhar. Ele vai, ele conta para todo mundo que ele está fazendo terapia. Ele paga para todo mundo ver ele entrar na clínica, mas ele não faz. Ele, 5 minutos antes, ele fala, olha, não vai dar para hoje, eu sei que você vai contar como terapia feita, mas hoje não vai dar para ir. Isso é um processo de autossabotagem, você está entendendo, né? Então, veja, o reconhecimento das coisas de fora é muito bom, mas ele não supre aquilo aqui dentro. Ele não traz o bem-estar que a sua alma precisa, o crescimento, a transcendência que a sua alma precisa. Porque se o aplauso lá de fora fosse tão bom, o artista não se matava. E você vê artistas assim de uma fama intensa, nacional e internacional. De vez em quando o cara se droga. Por que ele se droga?
Porque ele está muito feliz que ele foi buscar a droga? Porque ele está muito satisfeito com ele mesmo que ele foi buscar a droga? Quando não, ele se mata. Ele se mata. E por que ele se mata? Ele tinha... Nossa, ele era aplaudido assim por todo mundo. Então, não é o aplauso de fora, tá? Ele estava cheio de reconhecimento público e a história ficou feia, né? Uma autoestima saudável é a confiança que você tem em si. Aí já vai ficando mais fácil. Eu confio que eu vou fazer 5 minutos de exercício, eu confio que eu vou tomar sol amanhã, eu confio que eu vou fazer 5 minutos de respiração lá no sol. Eu confio em mim. Essa confiança, legal. Euzinha, vou além disso. Além de eu confiar em mim, eu costumo falar para o meu cliente que ele traz a fonte da vida em si. Eu costumo dizer sempre, segura na mão de Deus e vai fazer a sua respiração. Eu e o Pai somos um. Por que eu não vou explorar a presença divina em mim? Por que eu não vou explorar a fonte da vida em mim no processo terapêutico? Mas isso é religião. Eu não sei, você chama do que você quiser. Eu costumo entender que religião é o religare. Eu vou me religar à fonte da vida. Estou aqui, eu não sou uma mulher que estou aqui assim de graça, sabe? Não, eu estou aqui porque tenho um propósito na minha vida. Eu sou uma alma que está encarnada. A minha alma tem um corpo nesse momento, né? Então, esse entendimento, esse conhecimento ajuda muito. A terapia comum costuma deixar Deus para fora, costuma deixar a meditação para fora. São técnicas que elas são muito bem-vindas, porque ajuda a você a gerar um autorrespeito, uma autoconfiança. Você sabe por que a religião cura mais o drogado do que todas as clínicas? Porque a religião põe Deus no meio. Você vai lá, você escuta lá a história do pastor, ele fala assim, naquilo que você não for capaz de fazer sozinho, chama Jesus para Jesus fazer com você. Você vai lá na Umbanda, o preto velho fala assim, filha, você não tem coragem? Chama o preto velho que o preto velho vai junto. Sabe, ele está passando para você alguma coisa para que você descubra que você pode, porque você está tão distante da sua essência, mas tão distante que alguém precisa ir lá bater no seu ombro e falar assim, olha, a fonte da vida mora aí, você está procurando lá fora, uma coisa que está aí dentro. Por isso que às vezes não acha, porque vai procurar lá fora, não é? Esse entendimento que a gente está fazendo aqui, não sei se você está entendendo, mas eu estou tentando, né? Esse entendimento, esse autoconhecimento gera um autorrespeito. Eu posso segurar na mão de Deus. Gera uma autoconfiança. Se eu não sou capaz de fazer sozinha, Pai do Céu vai me dar força, eu vou fazer com ele e eu vou ver que eu consigo. Essa autoapreciação. E com isso eu vou praticando. Lembra que a palavra básica é treinamento? Que a gente já falou para pôr lá no caderninho? Então, esse treinamento eu vou fazendo, sabe, essa autoapreciação, esse eu me garanto, vai acordando aquele sentimento de eu sou capaz. Esse reconhecimento de que você traz a fonte aqui dentro é uma questão fundamental. Se você esqueceu isso, vai ficar meio difícil, vai ficar mais difícil, porque você está jogando fora uma oportunidade de usar uma ferramenta a mais. Uma pessoa não pode se sentir confortável sem a sua própria aprovação. Então, se você não está tendo a sua própria aprovação, segura na mão de Deus, cara. Reza, pede e fala, Pai do Céu, me ajuda. Sabe? Mas fala de coração, o Pai do Céu me ajuda, e o Pai do Céu não é surdo. Por outro lado, o mundo inteiro pode achar que você é incompetente para fazer alguma coisa, que se você achar que você é capaz, você vai fazer, porque você segura na mão de Deus e vai. Você tenta e corre o risco de conseguir.
Olha que legal, né? Eu já escutei assim, nossa, você vai prestar exame, mas tem tantos candidatos e tem só 2 vagas. Você vai prestar exame? O que eu respondi? Desconta que eu sou leonina, tá? Eu não preciso das 2 vagas, eu preciso só de uma. E entrei, tá bom? Então, é uma coisa assim. Não é que eu sou maravilhosa. Eu tenho a fonte da vida aqui. E eu quero que você descubra que você tem também, né? Você lembra aquele aluno que tinha lá na classe? Todo mundo falou para ele: não vai, você não vai conseguir, porque é difícil, não sei o quê. Ele foi e ele conseguiu, sabe? Porque ele era surdinho. A turma não sabia que ele era surdinho. Então, ele conseguiu. Ele estava menos vulnerável às crenças alheias, né? E tem 2 tipos de pessoa que não acreditam que você pode conseguir. Elas não curtem muito que você consiga. É aquela que tem medo de tentar porque ela projeta em você o medo que ela tem. Ela tem medo de tentar. Não quer dizer que você vai conseguir, mas ao menos tenta, não é? Corre o risco de conseguir. Ela tem medo de tentar, ela projeta o medo em você. Quantas vezes a minha mãe projetou o medo dela em mim? Mas eu já sabia trabalhar com projeção. E quando a gente não sabe, aí a gente compra o medo do outro. E tem aquele outro tipo daquelas pessoas que ela tem medo que você consiga. Porque você foi, você tentou, você conseguiu, você mostrou que pode e ela nem tentou. Então, sabe? E aí você fica esperando o reconhecimento alheio. Não, sabe? Nós precisamos olhar os nossos processos de medo, de insegurança que estão lá no inconsciente. Aparecida, mas eu não sei olhar para o inconsciente. É aí que o seu terapeuta que está treinado para isso pode te ajudar. Então, o primeiro trabalho é buscar um método para trazer isso à luz da consciência, né? E aquele lixo psíquico que a gente joga lá atrás, todos aqueles mal resolvidos que a gente joga, fica o tempo inteiro querendo sair, fica o tempo inteiro mandando recado, mandando sintoma, e às vezes a gente nem sabe, né? E a gente sabota a alimentação no dia que tem que fazer regime, a gente sabota o estudo, estou indo mal, mas eu, em vez de sentar todo dia ali para estudar 10, 15 minutos, formar o hábito, treino, sabe? Não forma o hábito, não forma o treino, e aí empurra com a barriga, eu não vou estudar agora, faz um monte de coisa, sabe? Tudo aquilo que não está levando a nada. Tem métodos para você chegar lá? Tem. Lugar para você trabalhar com esses métodos é a terapia. Não dá para fazer, não tem receita, não sei qual é o teu caso, mas eu vou trazer alguns métodos aqui. Assim, a gente abre, explica como funciona, vai que você encontra alguma coisa, né? Eu posso oferecer alguma ajuda por aqui e eu vou trazer, tá? Nos nossos próximos encontros, hoje eu já trouxe, o encontro passado já trouxe, a gente vai olhando e vai vendo, porque a autoaceitação é importante, ninguém consegue se amar sem se aceitar, sem entender aquilo que está rolando aqui dentro. Como é que eu vou consertar alguma coisa aqui se eu nem entendi, né? Eu não tenho que saber tudo, mas nós podemos pensar em treinamento, né? Quando você vai fazer uma coisa e não deu certo, não esmorece. Segura na mão de Deus e vai. Mesmo assim não deu certo, Aparecida. Você já quer que dê certo no primeiro momento? Faz uma plaquinha para você assim, em treinamento. Você está em treinamento. Não é assim. Você vai para um treinamento, você faz 1 vez, 2, 3, 10, até conseguir. Você viu lá a imagem da nossa daminha em treinamento? Ai, eu achei uma graça. Ela mal anda e ela entra na igreja, né? Em treinamento, tem coisas que nós estamos em aprendizagem. A gente não sabe tudo, não é capaz de tudo. Ajudas de hoje. Vamos ver o que ficou. Veja a nossa aula anterior também, que lá a gente falou um pouco de consciência, né? É tomar consciência da questão. Qual é a minha queixa? Onde está desconfortável?
o que que eu quero para mim, eu quero olhar os sinais que a vida envia. Gente, essa conversa é uma conversa com Deus. Eu quero olhar os sinais que a vida envia. Eu falo assim, Pai do céu, eu não estou entendendo. Você mandou um monte de sinal aí, mas eu sou meio burra, não consegui. Mande mais um. E ele manda trocentos. Você finge que não é com você. Aí, né, alguém te chama a atenção e fala, olha, mas você viu isso aqui? Você fala, não, não é, sabe? Pergunta, mas pergunta com vontade, pergunta com coração, pergunta com alma. Você quer? Primeiro pergunta para você. Você quer olhar os sinais que a vida envia? Se você quiser, a vida vai trazer para você. Se você não quiser, aí não adianta nem pedir, né? Olha, tem lição de casa. Tá? Você tem a lição de casa para você cuidar de você, igual você cuida do seu filho, igual você cuida do seu pet, do seu cachorrinho, você cuida de tudo. Eu tenho um cliente que hoje a gente estava conversando e o cachorrinho dele foi acidentado e ele catou o cachorrinho, levou para o hospital, fez cirurgia, agora o cachorrinho vai indo para hidro. Então, ele tem esse cuidado com o cachorrinho dele. O cuidado que você tem com o seu cachorrinho é para você ter com você também, tá? Então, ao observar o seu dia, como foi, como não foi, no fim de cada dia, ver se teve pensamento ruim, porque nós vamos conversar sobre os pensamentos ruins. Você já começa a apontar, eu tive um pensamento ruim, eu tive dois. Vai começar a apontar aí qual foi o pensamento ruim, porque nós vamos destruir os pensamentos ruins, tá? Mas nós só vamos destruir, não é porque só por causa do exercício, só por causa do treinamento, porque você vai segurar na mão de Deus, porque você sozinho não faz, então dá a mão para ele. Gente, quando a gente não faz uma coisa sozinho, você já pensou ter um amigo que nem Deus para vir fazer com a gente? Olha que legal! Para que você abre mão disso? Eu não abro. Na faculdade, eles olhavam meio de lado para mim, assim. Eu fui entendendo, né? Que isso é uma coisa minha. Isso é um estágio meu. Eu estou nesse estágio. Eu uso isso. Eu creio nisso. Eu transpiro a isso. As outras pessoas que não chegaram nesse estágio não chegaram, paciência, você entende, né? E você vai, depois que você olhou aqueles pensamentos ruins que apareceu, vai ver se aquilo não era só uma inspiração. E pensa quem pode inspirar coisa ruim para você. A culpa não é de quem inspira coisa ruim para você. A responsabilidade não é culpa. A responsabilidade é da gente abrir a porta. Vou ensinar a gente a fechar essa porta, tá? Você fica com um abração bem grandão. Você não esqueça de fazer o quarto item, que é a plaquinha do treinamento. E quando você quiser desistir, você olha para a plaquinha e fala assim, eu estou em treinamento. Sou um ser em treinamento. Aqui na escolinha da tia Cida, ela sempre fala para você pesquisar, para não ficar só com isso, para você ler, para você comentar, para você participar e principalmente que o seu desenvolvimento requer a sua participação no seu processo, tá? Não esquece de fazer a lição de casa. Fica com um abração grande e até nosso próximo encontro.